Pai, graças nós te damos, Senhor, porque Veneza até que o Senhor tem sustentado, Senhor. Pai, a partir desse momento, Pai, a espada da igreja está sobre a mão da tua serva, está sobre a autoridade da pastora Elisa. Usa ela, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pai, eu repreendo agora. Pai, em nome de Jesus, todo espírito roubador da palavra, todo mal morfético da sonolência. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos agora, Pai, possam ser estampados, Pai, para termos, Pai, uma voz audível ao Teu Espírito Santo. Aquilo, Pai, que o Senhor já colocou no coração da Tua serva, para podermos, Pai, absorver e ser riscado com ponta de diamante em nossos corações, tudo que vai ser ministrado nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É para você orar pelo Isaac. Eu? A boneca a gente pega. Irmãos, hoje é aniversário do Isaac. Traz Isaac aqui, para todo mundo poder olhar como ele está lindo. De camisa. É coisa linda. Tá ficando muito velho, né? Tá. Não dá, né? Meu Deus do céu. Vira chupeta. Que isso? Olha, Isaac. A cara do Leandro, né, gente? Meu Deus. Tadinho. Maldade. Ele tá lindo. Não sei como, Leandro, mas sua cara vai estar linda. Vamos orar por ele. Amém? Para que o Senhor possa abençoar os dias dele, em nome de Jesus. Que você seja abençoado onde quer que você vá. Que o Senhor te acompanhe. Que o Senhor guie os teus caminhos, os teus passos, as tuas amizades, as tuas escolhas, as tuas decisões. Que tudo aquilo em que você colocar as mãos e a planta dos pés seja teu por domínio, em nome de Jesus. Que você tenha sabedoria, que você tenha a presença do Senhor sobre a tua vida. Um grande ministério seja realmente usado nas mãos do Senhor. E que você seja protegido de todo olhar, de todo toque, de toda maldade do mundo. Em nome de Jesus nós declaramos sobre a vida dele. Que ele seja grandemente bem-aventurado. Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Que coisa rica. Gente, desculpa, mas alguém tem um carregador de tipo C? É urgente. Já achou? Para carregar o negócio do violão. Amém. Queridos, se tem alguém aqui que... podem se sentar. Se tem alguém aqui que não está no grupo da Igreja Firme na Rocha e quer participar do grupo, fale com a pastora Beth ou com a pastora Isha, tá bom? Porque ela vai inserir você no grupo da igreja, para você ficar informado, né, de todas as coisas que estão acontecendo no ministério, ok? Glória a Deus. Queridos, a palavra em Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, verso 6. 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Prestou atenção que Deus termina o Antigo Testamento com uma palavra, maldição? Essa profecia tem mais de 2000 anos e ela é uma revelação profética que trata da visão de maior e mais urgência dos nossos dias, que é o problema social, onde nós vemos lares divididos, famílias disfuncionais, dominadas por conflitos, pais e filhos sem relacionamentos, e filhos rebeldes e pais negligentes. E o que Deus está falando é que se esse estado crítico não for mudado, não sofrer transformação, a família vai estar debaixo de maldição,
a nação vai estar debaixo de maldição, e a maldição atingirá a civilização no sentido geral. E olha para os nossos dias, porque a maldição, ela não está estabelecida por mim, por você, mas ela já vem através dos nossos antepassados, e eu e você temos a oportunidade de reverter quadros. Amém, amados? Eu quero que você entenda que quem sela o destino dos filhos são os pais. Então você tem uma responsabilidade. Mas é muito lindo a gente ver, né, o quanto Deus ama as nossas vidas. A gente vê o zelo de Deus, o cuidado do Senhor, e o quanto Ele deseja nos restaurar como pessoas, como indivíduos, e através de nós, restaurar as nossas famílias. E o único que tem poder, queridos, para transformar a nossa mentalidade é Jesus, para que nós tenhamos clareza de quem nós somos, né? E de que a somatória das nossas dores, dos traumas familiares, não é aquilo que define as nossas vidas. Porque através de Jesus, nós fomos reconciliados com o Abba. Através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E nós hoje, nós fomos conduzidos a um relacionamento permanente de comunhão, de intimidade com Deus. E nós temos a restauração da nossa identidade. Então, se você não sabe quem você é, você precisa tomar um posicionamento. Porque o Senhor, a Bíblia, diz para nós que nós somos filhos amados de Deus. E você precisa entender que, como filho, você tem direito a tudo aquilo que é do Pai. E esse texto de Malaquias 4:6, ele deixa bem claro o desejo ardente do coração de Deus, que é relacionado à nossa casa, relacionado à nossa família, a restauração familiar. E essa restauração, queridos, ela só vai se dar através de nós externarmos dentro do ambiente familiar os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos de forma correta, pautados no amor ágape, porque a Bíblia diz para nós que o amor cobre multidão de pecados. Não é o amor filéu, não é o amor eros, não é os outros 60 tipos de amor que a palavra grega, né, determina, mas é o amor ágape. E esse nível de amor precisa crescer dentro de nós. Amém, amados? Amém. E, infelizmente, né, é dentro dos lares onde começam e acontecem as feridas emocionais. E mesmo a gente sendo cristão, e mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente ainda tem muita coisa para aprender. E a gente ainda tem muita coisa para rever. A gente tem muita coisa para transformar dentro de nós. Porque quando as pessoas nascem em lares tóxicos, né, abusivos, presenciando agressões físicas, agressões verbais, vícios de bebida, vício de droga, jogo, pornografia, sofrem todo tipo de abuso. Talvez você que esteja aqui nessa manhã não tenha passado por absolutamente nada disso. Mas quantas pessoas você conhece e que já passaram por isso? E a maioria das pessoas crescem em lares com uma educação punitiva. E uma educação que não é positiva, respeitosa. Crescem apanhando, sendo humilhadas, sofrendo bullying, sendo comparadas, né, até mesmo dentro das suas famílias. E
todos nós somos marcados pela dinâmica familiar, querido. Eu gostaria que alguém aqui que não tenha sido marcado pusesse a mão na minha cabeça. E nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito, né, a respeito da paternidade. E hoje a gente entende, a gente está ciente do quanto a figura paterna saudável, curada, restaurada, é importante para a família, para um bom desenvolvimento, não só emocional, mas para que a família tenha os filhos tenham, né, um destino, uma identidade correta, para que a família seja bem estruturada, seja bem sucedida e possa ter uma vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus. Mas e a maternidade? A palavra maternidade, ela fala a respeito da qualidade e o estado de ser mãe por vias biológicas ou por adoção. Quantas mulheres não podem ter filhos, né? E adotam uma criança. E as funções básicas de uma mãe é a nutrição, a organização e estabelecer vínculos emocionais na vida da criança. É a mãe que ensina a criança a se relacionar com a figura do pai. É a mãe que ensina a criança o vínculo de afeto, de carinho. E é a mãe que traz o consolo para a criança, né? Quando a criança cai, machuca, rala lá a perninha, a mãe vai, né? Muitas vezes só dá um beijo e já passou, já está curado, né? Isso é papel da mãe. Mas nem sempre o vínculo biológico é sinônimo de acolhimento, desse consolo, desse carinho, do vínculo afetivo e psíquico com a criança. Porque quantas mães abandonam seus filhos quando nascem, jogam o filho no lixo? Quantas mães morreram, né, ao dar à luz e a criança foi criada por outra pessoa, não é verdade? E existe uma palavra dentro da psicologia que tem sido bastante usada, que é a maternagem. E a maternagem, ela é o exercício do vínculo necessário para atender às necessidades físicas e psíquicas, para que o bebê ou a criança tenha um desenvolvimento emocional saudável. Mas a maternagem, ela não é exercida apenas pela mãe. A maternagem, ela pode ser exercida pelo pai, pelos tios, pelos primos, pelos avós e por pessoas que circundam a vida da criança. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos o dever de exercer a maternagem na vida das crianças que nos cercam, das crianças do ministério. Muitas vezes nós passamos desatentos em relação às crianças da igreja. Muitas vezes nós passamos desatentos com as crianças da nossa própria família. A nossa vida é tão urgente, é tudo tão emergente, e a gente não está entendendo a responsabilidade que nós temos em relação aos vínculos afetivos que precisamos expressar. E a maternagem, ela é a relação de acolhimento e segurança, o estabelecimento de apego e dependência seguro entre o adulto e a criança, a capacidade que alguém tem de ser abrigo para uma criança, onde ela se sinta aceita, pertencente e digna de ser amada. Queridos, esses dias eu chorei com um vídeo que saiu aí, né? De uma criança dentro de uma escola externando a sua dor. As pessoas estavam dizendo que ela estava endemoniada.
Mas talvez até o demônio estivesse ali mesmo. Mas aquela criança estava externando a dor daquilo que ela passa. E não teve ninguém ali. A escola onde ela estava, ninguém acolheu aquela criança. Ninguém abraçou aquela criança. Ao contrário, expuseram na mídia aquela criança, a dor dela, as expressões de amargura que estão no coração daquela criança, porque ninguém, nenhum de nós, querido, pode julgar aquela criança ou julgar a família dela. Nós não sabemos o que se passa, como que ela está sendo criada, né? E eu chorei. E orei por aquela criança. Porque o que aquela criança precisava naquele momento era ser acolhida, era ser abraçada, era que alguém expressasse para ela amor. E a maternagem é a forma de nós prepararmos as crianças para os desafios que virão, para que a criança se sinta segura de forma suficiente para estabelecer relacionamentos saudáveis, autoconfiança, para que ela queira explorar o mundo que a cerca e que ela se sinta capaz de lidar com as adversidades da vida. Isso é responsabilidade de cada um de nós. E tem um experimento, está no YouTube, que se chama Still Face. Ele é desenvolvido por um psicólogo chamado Edward Tronick. E ali ele mostra, né, uma mãe se relacionando com a sua bebê de mais ou menos 1 ano. E essa mãe, ela conversa, ela brinca com o bebê e a criança corresponde com gestos, com sorrisos, balbuciando, e ela aponta algumas coisas, ela aponta para a parede. E a mãe e a filha, elas estão interagindo, as suas emoções, as suas intenções. Mas tem um momento em que a mãe, ela não responde mais o bebê. E ela fica parada, imóvel diante da criança. Então, de imediato, a criança percebe e ela sorri para a mãe. Ela aponta novamente para a parede com os olhinhos assim meio desconfiados. E ela levanta as mãos para cima na frente da mãe, como questionando o que está acontecendo. E ela bate palmas, ela grita, como quem está dizendo, por que você está fazendo isso? E isso só dura 2 minutos. Mas tem um momento que aquela criança, então, vira o rosto para a parede. Ela vira para o lado o rosto. E ela expressa de forma negativa todo o estresse que aquela situação onde a mãe está paralisada na frente dela, não reage dando atenção para ela, e ela chora. Aí a mãe volta a dar atenção e a conexão se estabelece novamente. E a criança volta a sorrir, a criança volta a brincar com a mãe. E o que eu quero dizer, falando para você isso, depois você põe lá no YouTube, Still Face, S-T-I-L-L Face. Você vai ver, é um videozinho curto. Conexão e pertencimento é algo biológico, faz parte da nossa biologia. E a falta de conexão é uma das experiências mais danosas e nocivas para a nossa saúde. E essa falta de conexão, ela nos faz envelhecer mais depressa. E eu posso falar isso para vocês porque eu vi isso acontecer na minha família. Mês de janeiro eu estive lá na casa da minha tia, que mora ali em Valinhos. Minha tia, ela nasceu numa família muito grande, 11 irmãos, é a mais nova das irmãs, das filhas da minha avó, e ela foi criada num ambiente, né, cheio.
Ela casou, teve 3 filhos. Os filhos se casaram, 2 moram em Brasília, e o que mora em Valinhos é muito atarefado também, tem a casa dele. E ele só tem relacionamento com essa minha tia uma vez na semana, que é no domingo, que ela vai almoçar na casa dele. Ele busca ela para almoçar na casa dele. Mas essa minha tia, como os netos já cresceram, os netos não vão mais na casa dela, e ela fica muito sozinha. Minha tia está esquecida, minha tia está mais lenta, e ela está muito repetitiva. E eu vi que ela está muito mais velha do que a minha sogra. Minha tia tem 70 anos, minha sogra tem 82. E a minha tia está bem mais velha do que a minha sogra. A casa da minha sogra está sempre cheia. Minha sogra, eu tenho meus cunhados que moram dentro da casa da minha sogra. E a minha sogra, aos 82 anos, ela cuida de uma casa enorme, queridos. São 5 quartos, 4 banheiros, um salão de festa enorme que se tornou 3 salas, uma cozinha imensa, a cozinha de interior. A cozinha da minha sogra é do tamanho disso aqui. Só a cozinha. E uma mulher ativa, que faz palavra cruzada, que lê, uma mulher que gosta de jogar baralho, porque isso, ela entende que isso ativa a memória dela. Então, a questão da conexão é algo muito sério para as nossas vidas. Uma pessoa com câncer, se ela não tem uma conexão afetiva, ela vai morrer mais rápido. E as pessoas desenvolvem, né, Alzheimer com mais facilidade. E essa falta de conexão, ela também afeta o nosso sistema imunológico. O que é que a pandemia fez? Ficamos todos isolados. Aonde estava a nossa imunidade? E quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus não fez o homem só através da sua palavra, mas ao contrário, Deus pegou o barro e ele formou o homem. Deus se conectou com o homem tocando no barro. Ele soprou no homem o espírito. E Deus, ele gerou, ele criou uma conexão. E nós vemos, né, lá em Gênesis, Deus vindo todos os dias, na viração do dia, para ter relacionamento com Adão, conexão, dando a Adão a ciência, o sentimento de que ele pertencia ao Criador. E quando Adão pecou, a conexão foi quebrada. E a conexão, ela acontece, queridos, porque nós temos neurônios sensoriais que nos permitem sentir, né, o toque, sentir a carícia, o carinho. Mas quando a criança, ela não tem esse carinho, ela não tem o toque, o amor, o cérebro da criança entende isso como um sinal de que não tem ninguém para cuidar dela. E isso aciona uma resposta generalizada de estresse. E onde os hormônios, eles são liberados, porque a criança fica mais exposta e ela sente medo. E, em consequência, o cérebro, ele sai do modo desenvolvimento e crescimento, e ele entra no modo de crise. E a criança, ela vai armazenando esse estresse. E o cérebro, ele só sai do modo de crise, de sobrevivência, quando a criança recebe carinho, recebe toque, recebe afeto, indicando que alguém está ocupada dela. Aí você entende quando o seu filho sai da cama dele de noite, na madrugada, e corre para a sua cama. O estresse que está sendo gerado quando ele acorda à noite, a luz está apagada e ele sente o medo. E ali ele procura amparo, ele procura carinho, ele procura, né, o aconchego na cama dos pais.
E muitas vezes, né, os pais dormem mal, porque o filho deita no meio da cama e toma todo o espaço. Né, Daniel, que o diga. Mas eu me lembro dos meus quando eram pequenos, que se levantavam da cama e iam para minha cama. Um estresse está sendo gerado. A criança, o cérebro está entendendo, sai do modo de desenvolvimento e entra no modo de sobrevivência. Corre para buscar ajuda. E esses longos períodos de medo, causados pelo estresse armazenado, faz com que a pessoa, ao longo da sua vida, ela não consiga encarar desafios nos passos novos que ela precisa dar para a sua vida. A visão que a criança vai ter do mundo, de relacionamento e reatividade com as pessoas e com tudo aquilo que a cerca, como ela vai reagir, né? Está linkada ao vínculo com a mãe desde a gestação, queridos. Desde o primeiro momento em que o zigoto começa ali a se formar, ali a se dividir, já é uma criança conectada, vinculada à mãe. E a falta dessa conexão, ela pode gerar vícios nessa criança, porque a criança ela vai buscar mecanismo de recompensa. E futuramente essa criança vai ter o vício, vai se tornar um adulto com vício de droga, com vício de bebida, de sexo, e muitas vezes, né, sexo com pessoas mais velhas, para suprir a carência de mãe, e vai desenvolver com mais facilidade ansiedade e depressão. Queridos, eu tenho uma amiga, ela não mora aqui em São Paulo, e ela foi criada pelos avós, porque um dia a avó chegou na casa dela e ela estava amarrada no pé da mesa. Os pais saíam para trabalhar e deixavam ela com 8, 9 anos amarrada no pé da mesa. Então a avó tirou a criança dos pais e levou para a casa dela, e ela criou os pais. E essa filha perdeu o vínculo com a mãe, principalmente. E hoje, ela já com mais de 40 anos, o relacionamento dela com a mãe, por mais que hoje ela, como uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor, ela tente restabelecer a conexão com a mãe não dá abertura para que ela restabeleça essa conexão. E isso é algo muito sério na vida dela. E uma das coisas que a gente pode, um outro estudo, né, que teve, é que na Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãs e recebiam apenas os cuidados físicos, os cuidados necessários de alimentação, saúde, higiene, mas elas não tinham atenção, afeto, carinho com ninguém. Então elas apresentavam atraso no desenvolvimento físico, insônia, não ganhavam peso e apresentavam a síndrome do vazio. Talvez você não seja filho da guerra, né? Graças a Deus. Mas a ausência disso na sua vida pode ter gerado a síndrome do vazio, que é um sentimento em que a criança se sente perdida, com medo e completamente travada nas suas próprias emoções, onde ela não consegue fluir, onde ela não consegue tomar decisões ao longo da sua vida, e ela não consegue avançar em áreas da sua vida. E aí você para e fala assim: por que é que eu não consigo? O que é que me trava? É de lá de trás, não é de agora. É algo que vem de lá, talvez do ventre materno. E essas crianças da guerra, elas passavam por um processo intenso de desamparo aprendido, que é quando o indivíduo desiste de ter suas necessidades de afeto atendidas após elas terem sido negadas de forma constante. Da mesma forma, talvez, por algum motivo, você tenha já desistido. O cérebro aprende o desamparo por falta de acolhimento. E algumas dessas crianças chegavam
ao extremo de parar de comer e ir a óbito, por causa do desafeto, por causa do desamor, por causa da falta de acolhimento. E a falta da maternagem, não falo só por parte de mãe, queridos. Maternagem é algo que qualquer pessoa pode exercer. Atinge os nossos comportamentos, as nossas escolhas e principalmente a nossa relação conosco mesmo, porque ela faz com que a gente se desconecte de qualquer coisa dentro de nós que nos leve a reviver situações de dor. Tudo aquilo que nos faz reviver situações de dor é algo que nos desconecta e que traz esse vazio, traz o eco, né, dessa síndrome de vazio para fora, porque nós guardamos essas dores causadas pela falta de afeto, de atenção, e isso vai abalar todas as áreas das nossas vidas. E nessa manhã o Senhor quer curar você. Sabe, talvez você esteja me ouvindo aqui falando, eu não vivi nada disso. Mas você conhece alguém que viveu. E Deus quer curar pessoas através da sua vida. A falta da maternagem, ela pode causar transtorno psicológico, ansiedade em níveis extremos, neurose, psicose. Que, ilustrando isso, essa minha amiga, que teve essa desconexão com a mãe, há 8 anos atrás, teve um trauma terrível no casamento. E isso foi o ápice para que ela desenvolvesse crise de ansiedade e pânico. E a ponto de 60 gotas de... Como é que chama aquele remédio que eu dei pro Júnior? 60 gotas de Rivotril, queridos. Não é o suficiente para ela poder dormir. Muitas vezes, na madrugada, ela manda mensagem para mim: pastora, ore por mim, porque eu estou com sensação de morte. Eu estou passando muito mal. De manhã eu acordo, abro lá o celular, está lá a mensagem dela, com sensação de morte. E o quadro dela não vem de 8 anos atrás, é de bem antes. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, que você está tendo a oportunidade de olhar para dentro de você e para a sua vida e ver aquilo que aconteceu lá atrás e que hoje está justificando comportamentos na sua vida. Tudo isso faz emergir, né, em nós a ferida de rejeição, que é outro sentimento extremamente danoso na nossa vida. Fala assim: todos nós nascemos com registros daquilo que vivemos dentro do útero materno. E se houve rejeição desde o ventre, mesmo quando nascemos, e tudo muda, nós recebemos afeto, recebemos amor, atenção. Essas coisas servem como apoio, calços para a nossa vida, mas os registros ainda estarão lá. E eu sou prova disso, queridos, porque minha mãe, quando eu estava para nascer, a minha mãe, o trabalho de parto foi muito doloroso. Eu estava virada e o médico tentava me virar, mas não conseguia me virar. Minha mãe sofreu muito. E ela começou a falar: se eu soubesse que ter filho era isso, eu não queria. Fora que meu pai, nessa época, era caminhoneiro, meu pai viajava muito, minha mãe ficava muito sozinha. Então vai saber, né?
o que minha mãe passou nesse tempo que meu pai ficava viajando. E aí foi feita uma junta médica para decidir o que faria com a minha mãe e comigo. E foi falado para o meu pai, você escolhe, porque a gente só vai conseguir salvar um. A gente não vai conseguir salvar os dois, né? Ou a mulher ou o filho. E meu pai falou, bom, então eu escolho a mulher, porque filho eu posso ter outro futuramente, né? Ali foi instalado uma rejeição na minha vida. Os médicos abriram a minha mãe, naquele tempo não se fazia cesariana assim, né? Com frequência. Abriram a minha mãe do umbigo até embaixo e eu nasci, queridos, porque Deus tinha um propósito. Mas anos depois de eu já convertida num acampamento da igreja onde eu congregava, o pastor fez aquele acampamento para tratar de restauração, de cura interior. E quando ele pôs a mão na minha cabeça, e ele falou, espírito de rejeição, sai dela. Eu caí em posição fetal. E aí, eu vou dizer para você que eu caí de um lado e a minha filha Catarine caiu do outro. Ninguém estava orando para a Catarina. E quando a pastora viu que ela tinha caído, a pastora foi lá e foi orar por ela. Por quê? Catarina também caiu em posição fetal. Porque quando eu estava grávida da Catarina, eu achava que eu não tinha rejeitado. Mas foi quando meu marido começou a me trair. E aí eu pensava, se eu não estivesse grávida, ele não estaria me traindo, não estaria fazendo o que ele está fazendo. E entrou um espírito de rejeição na Catarina. E meu relacionamento com a Catarina durante anos foi muito difícil. Extremamente difícil. Queridos, e eu me lembro que quando me separei, eu estava dentro de um culto de domingo. Estava a Daniela, a Catarina e o Júnior. E a Catarina veio e deitou, se encostou em mim. E eu empurrei a Catarina. E aí o Senhor falou para mim assim, ame os seus filhos, externe atenção e carinho para os seus filhos. Mas naquele momento, a minha dor e a rejeição que eu estava sentindo era tão forte que eu não tinha condições. Eu não conseguia externar esse carinho para os meus filhos, esse afeto, esse aconchego. Eu cumpri a minha função básica, né? Comida, nutrição, organização, mas essa coisa de abraço, de carinho, e o Júnior também já estava numa idade que não queria mais colo, que não queria mais, né? Bem diferente do Guilherme, porque o Guilherme é a Catarine também. O Guilherme é igualzinho a Catarine nesse sentido. Essa pessoa pegajosa, que tem que estar ali, parece gato, grudada, né? E o Guilherme é o tempo todo, vovó quero colo, vovó quero colo. E assim era a Catarine também. E hoje eu vejo que eu estou ali dentro da casa da Daniela cuidando dos meus netos para redimir os meus filhos. Sabe? Porque Deus quer me curar e Deus quer curar os meus filhos daquilo que eu falhei com eles. Né? Então eu estou lá fazendo almoço e o Guilherme nas minhas pernas, eu quero colo, e chora, e dá birra, e faz arte para chamar a minha atenção, até eu pegar ele no colo. Queridos, eu sento no sofá e ele pula no meu colo. Ele pode estar brincando, pode estar andando de velocípede, ele vem correndo e pula no meu colo. Porque ele quer toque. O Gustavo já não é assim. O Gustavo quer que você sente com ele, que você ouça ele, que você fale com ele, que você ensine para ele. Mas ele não gosta muito de abraço e beijo. Mas o Guilherme é uma melação só. E assim também era a Catarina. E eu falei. Porque eu não tinha esse entendimento. Ainda que Deus falou comigo, a ferida que estava tão externada, tão exposta em mim, me privou, me impediu de fazer aquilo que eu tinha que fazer em relação aos meus filhos. Então, passamos por um processo extremamente difícil no relacionamento. E foi assim algo que Deus teve que trabalhar muito. Para que eu entendesse e pudesse me reconectar a nível de afeto, carinho com os meus filhos. E criança, né, cuja mãe
abortou, tentou aborto, ela recebeu uma dose de rejeição muito forte. E na vida adulta, ela vai refletir essa tentativa de aborto, no abandono dos seus projetos. Ela se sabota, ela estuda, né? Se forma, mas ela nunca chega a exercer a sua profissão. Ela tem carta de motorista, tem carro e não dirige. Ela aborta todos os projetos pessoais. Minha mãe não tentou me abortar, queridos, mas o nível de rejeição que eu recebi fez com que eu fizesse exatamente isso. Eu entrei em 2 faculdades naquele tempo, o vestibular não era de marcar xizinho, não, as provas eram subjetivas. Primeira faculdade foi de pedagogia, era a profissão da minha mãe, né? E eu entrei na pedagogia. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande com a matéria de sociologia e com a didática. Fogo, sangue e a mão do anjo. E um dia eu simplesmente saí da sala de aula, fui lá e tranquei matrícula, fiquei 6 meses só estudando para prestar vestibular de novo e fui para administração de empresa. Passei de novo para administração de empresa. Aí eu fiz quase 3 anos de administração de empresa, casei, vim para São Paulo e a única faculdade na época que tinha o currículo, né, da faculdade do CEUB de Brasília era a faculdade de Guarulhos. E como eu estava grávida, meu marido não me deixou estudar. E outra coisa, a gente estava começando a vida, então tudo muito difícil financeiramente. E a faculdade de Guarulhos ela era paga, então não tinha como, né, eu estudar. E depois a Daniele nasceu e tudo mais, só que eu me sabotei. Durante anos eu usei o fato do meu marido não ter me deixado estudar para sabotar o meu projeto pessoal, por causa da rejeição. E hoje eu entendo isso. E eu não sei o que você viveu, o que você passou, e tudo que você já sabotou na sua vida. Mas o Senhor, Ele quer te curar. E a rejeição, ela pode vir de outros ambientes, ela pode vir da escola, né? Dos grupinhos, onde a gente não consegue entrar, né? Quando a gente está na escola, na adolescência. Ela pode acontecer dentro do trabalho, você se sentir rejeitado pelas pessoas do trabalho. Ela pode ser também imaginária, por falha na comunicação, por não atender, né? Por nós não entendermos a forma de amor das pessoas. E se nós não lidarmos com a rejeição, nós vamos desenvolver ansiedade de julgamento dos outros em relação a nós. Isso é sério, queridos. Você antecipa aquilo que a pessoa vai pensar a seu respeito e você cria uma barreira entre você e as pessoas. Sentimento de inutilidade, de desvalor que leva à dependência emocional. Isolamento para não correr o risco de ser ferido. E nós ficamos apegados às tragédias da vida e paralisamos o plano de Deus através de nós. As feridas emocionais, elas são lesões psicológicas causadas por dores que marcaram profundamente a nossa alma. E as principais são, a pastora falou a semana passada, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Quem é aqui que nunca passou por isso? Né? Criança que sofre violência por parte daqueles que deviam protegê-la, ela não deixa de amar essas pessoas, ela não deixa de amar os pais, mas ela deixa de se amar. Criança que apanha muito, criança que sofre abusos, né? Todo tipo de abuso, ela desenvolve a baixa autoestima, a falta de amor próprio, que vai refletir nas suas escolhas. E lá na frente, nos relacionamentos amorosos, né?
ela vai ter problemas. E em tantos outros contextos da vida também. E o fato de nós subestimarmos as feridas causadas pelas pessoas que nós amamos, não quer dizer, queridos, que está tudo bem. Ah, não, já passou. Já, isso aí já foi, né? Meu pai e minha mãe não tinham sabedoria, aquela pessoa não, né? Era uma pessoa muito doente. Já passou, deixa para lá, não tem problema nenhum. Queridos, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, a nossa memória, ele não entende dessa forma. E enquanto nós não identificarmos essas feridas e tratarmos com essas feridas, elas vão aumentar. E a visão elas vão aumentar, porque a visão distorcida da nossa alma, ela nos faz trazer para nós mesmos mais situações conflitantes, mais situações tóxicas, que vão gerar mais feridas. E nós entramos em ciclos de repetição de feridas. Xarabacai anagasui decanto recalabachai. Nós podemos buscar suporte, ajuda de pessoas, de profissionais, né? Mas achar que essas pessoas vão suprir aquilo que nos faltou lá na nossa infância, querido, pode nos trazer frustração, porque a nossa cura ela está no Senhor Jesus. E glória a Deus que hoje nós temos Jesus nas nossas vidas. João 6,37 fala: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isaías 53:3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós o tínhamos. E nós não o tínhamos em estima. Sabe o que Deus falou para mim, queridos? Que não importa o que houve conosco dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos ao longo da nossa vida, lá na infância, relacionamento na escola, relacionamentos dentro do trabalho, nós somos filhos amados de Deus e Ele é suficientemente poderoso para nos curar de todas as nossas mazelas. E eu costumo dizer, querido, que o problema não é Deus que não quer nos curar. O problema somos nós que não nos deixamos ser curados por Deus. E para que Deus restaure a nossa casa, nós precisamos nos posicionar. Jejuar, orar, né? Pegar o caderninho lá, escrever as feridas que o Espírito Santo vai trazendo na nossa memória e procurar lidar com essas feridas, liberando perdão, pedindo perdão, mudando o nosso comportamento, as nossas reações diante de situações dentro dos princípios estabelecidos pela palavra, mudar o nosso palavreado, parar de olhar para as deformações dos outros e olhar para as nossas próprias deformações, cobrar menos. Porque tem pessoas que elas são tão perfeccionistas, queridos, que elas não cobram só delas mesmas, mas elas cobram de todos ao redor delas. E eu fui extremamente perfeccionista. E lógico, eu entendo assim, os pais desde cedo precisam ensinar os filhos as tarefas dentro do lar. Filho tem dever de ajudar nas tarefas domésticas, isso impõe uma certa responsabilidade para eles, né? Mas eu fazia as meninas arrumarem a cama, e se a cama não tivesse com o lençol esticadinho, né, Daniele? Só Deus sabe, eu gritava, eu batia. Infelizmente, amados, eu fui dessa forma. Sabe por quê? Porque eu repliquei aquilo que eu tive. Minha mãe era assim.
Minha mãe, se a gente lavava a louça e ela encontrasse, por exemplo, um garfo sujo de gordura dentro do talher, do coisa de talhar, da gaveta de talhar, ela despejava toda a gaveta e fazia a gente lavar de novo. Minha mãe era assim. Eu me lembro que eu tinha 12 anos e nós morávamos numa casa que era no fundo do lote. E Brasília, né, a terra lá é uma poeira vermelha. E Brasília tem muito rodamuinho pequeno, assim, que vem, né? E a casa era lá no fundo. E aquela terra vinha, minha mãe punha os lençóis brancos, tudo pendurado na frente da casa, no varal, e vinha aquele rodamuinho e sujava tudo os lençóis. E eu me lembro que a minha mãe me punha para lavar esses lençóis. Queridos, eu tinha só 12 anos e eu não conseguia torcer os lençóis, né? Que era tudo lençol de casal, por exemplo, muito pesado para mim. Então eu me lembro que a minha mãe foi muito perfeccionista e eu agi da mesma forma com os meus filhos. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós, trazemos das nossas casas, da nossa criação, muita coisa que a gente replica na educação dos nossos. Né? Eu não morri, você também não vai morrer, né? Mas nós estamos agindo errado. E então o Senhor está dizendo que é para nós pararmos de cobrar, para parar de procurar culpado, de acusar e deixar que o Espírito Santo nos guie, nos cure, nos alinhe aos moldes da palavra de Deus. Então, o Senhor falou 3 coisas. Tome a decisão de sair dos ciclos de repetição comportamental, de agir como seus pais. De repetição emocional. O sangramento emocional dos nossos pais nos contaminaram. Precisamos nos limpar dessa contaminação. E do ciclo espiritual, porque o espírito familiar, ele trabalha ativamente para que os ciclos se repitam nas gerações, deformando as gerações. E fala para o seu irmão assim: nós ferimos a próxima geração quando vivemos apenas a religião e não temos por estilo de vida o apontar para Deus. Ferimos a próxima geração quando falhamos em formar vínculos afetivos fortes. A restauração da nossa família começa em nós. Amém? Vamos ficar de pé. Ore kalahashi rekalabashai. Rokomosu idecanto kamaiandaiase. Se nós tivéssemos um entendimento do que Deus está movendo sobre as nossas vidas, queridos, nós íamos nos posicionar com mais firmeza diante do Senhor. Porque Deus, Ele quer mudar os quadros na nossa vida. Ele quer mudar os quadros dentro da nossa casa. O problema não é aquela pessoa difícil que mora lá dentro da sua casa. O problema é você. Me lembro claramente de um dia que eu estava reclamando do meu marido para Deus. E Deus falou para mim claramente, assim como você está ouvindo a minha voz, eu ouvi a voz do Senhor no meu ouvido. E o Senhor disse para mim: como posso eu mudá-lo se não posso mudar a ti que se diz crente? Hoje eu entendo o que Deus estava falando. As feridas eram tão profundas que eu não deixava Deus me curar, queridos. Eu estava cheia das minhas razões, convicta de que o errado era só Ele e não eu. Xarabacaya nagasui decanto recalabachá.
Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Que Deus quer cicatrizar essas feridas e mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar os nossos relacionamentos. Aquilo que você feriu pessoas, procure pessoas e peça perdão. Aquilo que pessoas te feriram e que você ainda carrega, libere perdão. Xarabakaya Nagashai. Horekalahashi Rekalahati. Posso falar uma coisa, Enio? O Enio tem uma história de vida muito complicada, desde ventre. Mas o Senhor foi tão maravilhoso, e desde o ventre Deus tinha um propósito tão grande na vida do Enio, que Deus levantou uma pessoa que exerceu a maternagem na vida do Enio. E eu me lembro que essa mulher, que foi mãe adotiva do Enio, ela trazia a foto do Enio toda segunda-feira para eu orar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o Enio está aqui. Ela já se foi para a glória, mas o Enio está aqui por causa da maternagem de alguém que decidiu acolher o Enio, que decidiu ser responsável por ele, não só para dar a comida e as necessidades, suprir as necessidades fisiológicas, mas para dar o afeto que ele precisava, para que ele pudesse ser o homem que Deus quer que ele seja, o homem que Deus está moldando, o homem que Deus está transformando para frutificar num nível onde muitos se achegarão ao Senhor através da vida dele. Xarabakaya Nagashai. E todos nós temos uma história de vida que Deus quer curar. Amém? Então eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Fala assim: Senhor Jesus, não importa o que eu vivi dentro da minha casa ou em outros ambientes, onde feridas emocionais me foram causadas, onde eu não tive o apoio, o consolo, o aconchego, o afeto, o carinho que eu necessitava. E quantas coisas eu desenvolvi ao longo da minha vida que foram tão prejudiciais para mim. Senhor, em nome de Jesus, eu me exponho aos cuidados do Teu Espírito Santo, pela ação da Tua palavra, e eu me rendo ao senhorio de Cristo para ser completamente curado. Senhor, eu te peço perdão por todas as mágoas, por todas as amarguras, ódio e todo tipo de sentimento que eu tenho deixado que ainda me aprisione. Senhor, eu peço perdão pelas memórias que eu deixo aflorar para justificar muitas das minhas atitudes. E eu peço ao Senhor para que todo demônio que tenha aprisionado os fragmentos da minha alma nos calabouços, nos poços de sepultura, sejam agora paralisados, e que todos esses fragmentos sejam recolhidos pelos seus anjos e levados às regiões celestiais para serem lavados pelo sangue do Cordeiro e eu ser reintegrado em espírito, alma e corpo. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã eu recebo cura nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e eu libero perdão para todas as pessoas que me feriram. Eu libero perdão para todos aqueles que me rejeitaram e para todos aqueles que ainda vierem a me rejeitar. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã
Eu recebo cura do Senhor para a minha vida, porque eu decido hoje ser canal de cura nas tuas mãos para todos aqueles que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, eu quero declarar que eu sou agente do Senhor para que a minha casa seja restaurada em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria que você cantasse essa música como um ato profético, declarando para Jesus entrar nessa casa espiritual e trazer mudança, trazer cura, trazer transformação. Amém? Que o Senhor te leve em paz e em segurança para a tua casa. Que você tenha uma semana cheia da glória de Deus e de manifestações da cura do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.